Uma mãe referiu essa semana que o filho disse que queria matar o pai, que ele tinha raiva do pai. Uma criança de 5 anos, e quando eu fui atender essa criança nas dinâmicas de brincadeira e trabalhando com exercícios sistêmicos, o que se mostrou ali? Quando eu pedi para a criança colocar o pai dentro de um contexto familiar ali, a criança ficou muito revoltada e disse: eu não vou colocar meu pai, eu não vou porque eu odeio meu pai, o meu pai mente para mim. E quando a criança faz isso, na verdade, ela não está relatando que ela odeia o pai realmente. Na verdade, ela está relatando outra coisa, ela está tentando dizer: eu amo esse pai, mas esse pai não olha para mim. E a raiva é porque a criança não é correspondida no seu amor. E ela tenta fazer de tudo para salvar. E a gente olhando a dinâmica, a mãe olhou e me disse: tá vendo? Ele não quer saber do pai. E eu disse para ela: não é verdade. A gente continua a dinâmica e o menino colocou, de uma certa forma, um bichinho, que ele se apegou àquele bichinho, e onde ele ia, o bonequinho dele, ele levava aquele bichinho junto. Então, na verdade, naquela dinâmica, ele acabou transferindo a autoridade do pai, a vontade de estar próximo do pai, para aquele bichinho. Porque ele não podia admitir claramente que ele queria estar com este pai, porque isso era doído demais. Quando o pai não olha para ele, como ele vai admitir que ele queria? Então, no momento que ele conseguiu juntar aquele bichinho, ele pegou uma outra bichinha, botou ali, e quando a gente perguntou: o que é isso? O que são esses bonequinhos todos? Ele olhou e disse: isso é uma família feliz. Então, a criança, de outras formas, ela acaba trazendo a necessidade dela, esse amor verdadeiro que estava por trás de tudo isso, daquele ódio que a mãe referia, que eles falava do pai, que a vontade de matar o pai é apenas um grito de socorro, querendo dizer: pai, olha para mim, eu queria que tu me amasse, porque eu te amo. Porque a nossa alma de criança, ela anseia pelo olhar dos pais. E a gente pode ter 50, 60, 70 anos, não importa quantos, a gente sempre vai querer ter aquele olhar dos pais. Mesmo que os pais já não estejam mais aqui, a gente gostaria de ter aquele olhar carinhoso do pai para com a gente. Quando isso não acontece, fica um buraco, uma lacuna que precisa ser preenchida. Então, através desse trabalho de constelação familiar, através dos exercícios sistêmicos, a gente consegue chegar aonde está a verdadeira raiz desse problema, dessa angústia, dessa necessidade de poder olhar de uma forma mais profunda e conseguir suavizar essas dores. Para essa criança, não adianta eu querer trabalhar essa criança. Eu preciso trabalhar a mãe, neste caso. Por quê? Esta criança está identificada com a raiva que a mãe sente desse ex-parceiro. Seja pelo motivo que for. E por mais que a mãe diga: mas eu não falo mal do pai, eu digo para ele e só falo bem. A criança sente. A alma da criança percebe o que tem por trás. Ela sente que essa mãe fica triste porque esse pai abandonou, ou porque esse pai não dá o suporte necessário, ou porque esse pai não contribui financeiramente, ou porque esse pai mente que vai vir ver ou vai vir pegar os filhos e simplesmente não vem. Tudo isso tem uma influência, e essa mãe, cada vez que isso acontece, fica com um peso aqui dentro. Então nós temos que aprender a gerenciar esse sentimento e levar de uma forma mais leve possível, entendendo que se essa pessoa chegou e apenas passou pela minha vida e me deixou um filho, eu vou fazer o que eu posso e vou agradecer, ainda agradecer, pelo fato de eu ter esse filho. Porque esse filho, especificamente, só está ali por causa deste homem, que é o pai dessa criança.
Um filho é 50% pai e 50% mãe. Se fosse outro pai, não seria este filho. Então, olhar para isso e entender que o reconhecimento de que esse pai está ali representado 50% naquele filho. E quando eu nego esse pai, quando eu tenho raiva deste pai, eu olho para aquela criança e eu estou negando esta parte da criança. Isso causa uma angústia muito grande para a criança, mesmo que de forma inconsciente. Então, é preciso que essa mãe possa se trabalhar para conseguir acessar isso de uma forma mais leve e para que ela possa ser o suporte para esse filho, para que esse filho possa lidar com as suas questões e entender que, bom, este pai mente, esse pai é ausente, mas esse pai lhe deu a vida. E só por este fato, essa criança automaticamente tem lá internamente um amor verdadeiro por esse pai. Mesmo que tenha raiva, mesmo que tenha ódio dele não fazer o que esse filho gostaria. Então, olhar para isso, reconhecer essa dor e tentar lidar da melhor forma possível é um caminho que pode levar para soluções e tirar a criança da dor e daquele sofrimento. Mas aqui é importante ressaltar que eu não estou dizendo que se esse pai é ausente, se esse pai não contribui, que tá tudo ok. Não, esse pai tem responsabilidades, sim, e essas responsabilidades devem ser buscadas, mas como eu vou buscar elas é que vai fazer toda a diferença. Se eu como mulher tenho raiva dessa pessoa, porque essa pessoa me deixou numa situação complicada, me deixou com os filhos, não contribui. Quanto mais eu conseguir aliviar a raiva no momento de tentar falar com essa pessoa, isso vai fazer a diferença na relação com esse filho, no sentimento desse filho, na percepção desse filho, que no momento que a mãe consegue se trabalhar para acessar essa parte mais em calma e entender o que passa dentro dela e aprender a lidar com essas sensações e conseguir chegar até esse pai dessa criança de uma forma pacífica, o que acontece? A criança sente isso e ela vai refletir isso. Ela vai refletir isso na escola, ela vai refletir isso nos relacionamentos de uma forma positiva. Então, quanto mais raiva a gente alimenta dentro de um relacionamento, ou que seja ele um relacionamento que acabou ou que eu esteja vivendo, quanto mais raiva, mais difícil vai ser para que essa criança tenha uma vida leve. E não adianta eu querer disfarçar. É preciso trabalhar essa parte interna para que a gente consiga seguir de uma forma leve ou se afastar de uma forma leve, para que o amor verdadeiro possa brotar. E esse amor verdadeiro começa por onde? Com a gente mesmo. É eu tendo amor por aquilo que eu sinto, eu conseguindo manifestar, eu conseguindo ter esse olhar de mais pacífico, eu vou conseguir passar isso para esse filho. Esse filho vai perceber isso e no comportamento dele vai mostrar isso. Para onde olham as nossas crianças? As nossas crianças olham para os pais. E geralmente quando uma criança tem problema, não é a criança que tem problema. O problema está no relacionamento dos pais, a doença está na situação familiar e a criança é apenas um mecanismo de trazer à tona aquilo que precisa ser olhado e que pode ser suavizado com um olhar carinhoso, com um olhar de amor, com uma vontade de tornar a coisa mais leve.